Falando, né, sobre isso, né, 2022, ano de eleições, né, a gente tem falado bastante sobre isso aqui durante toda a nossa programação. Queria saber como é que você acredita que deveria ser a alocação ideal dos investimentos para passar por esse momento que a gente está acompanhando agora e oportunidades na renda variável ou segurança da renda fixa? Qual é a melhor opção? Sim, bom, vamos lembrar que a gente está vindo de um ano aí muito aquecido, era um terreno assim perfeito para renda variável, porque tinha muito dinheiro, estavam jogando dinheiro na economia, jogando dinheiro para suprir aí os problemas da pandemia e ao mesmo momento que uma taxa de juros baixa, né? Então isso foi um terreno perfeito para correr risco. Os investidores não estavam querendo títulos, não era um momento bom para títulos de renda fixa, no momento que, uma vez que os investidores estavam querendo correr risco, estavam querendo tomar risco, e deu muito certo, né? A bolsa daqui, ela subiu assustadoramente, mas esse ano as projeções são diferentes. Já aqueceu, já foi suficiente, agora nós estamos no momento de inflação, forte inflação, coisa que não tinha aí no início, meados do ano passado. Então, agora com forte inflação e, digamos assim, um pouco descontrolada, porque não se vê uma inflação dessa há décadas, então está um pouco fora de controle e o Banco Central vai ter que reagir, vai ter que subir taxa de juros, então é um cenário completamente diferente. Dentro desse cenário, o que eu estou recomendando, né, para meus clientes defesa, é um pouco uma estratégia mais defensiva. A gente está aí partindo, talvez, para uma política um pouco mais contracionista. A gente tem que identificar esses topos e fundos da economia, economia cíclica. Então, agora a gente está indo para uma parte mais de contração. Vale a pena agora você fazer uma defesa do seu portfólio. O que seria uma defesa do portfólio? Levando em consideração que um dos grandes problemas, o grande insight que está agora no mercado é a inflação, né? A inflação foi o ativo aí na Bolsa Brasileira que praticamente que mais performou, poucos ativos superaram a inflação, ativos atrelados à inflação. Então, acontece o seguinte, sem dúvida nenhuma, esses ativos vão ser bons, são sites bons, a qualquer um que IPCA, qualquer coisa que esteja atrelado aí à inflação, vai trazer uma defesa, uma proteção contra a inflação, que está subindo assim, desacerbadamente. Fora isso, empresas que tenham valor, empresas que que sejam mais consolidadas e que tenham um produto que consigam repassar essa inflação para o consumidor, que passam para o produto final, passam ali para o consumidor essa inflação. Essas empresas também podem trazer uma defesa em questão de renda variável, desculpa. Ativos como ouro, por exemplo, também trazem uma defesa, porque eles tendem a acompanhar essa inflação. Então, o que você comprava com 1 quilo de ouro há 10 anos atrás, equivale ao que você compra 1 quilo de ouro hoje, nos dias de hoje. Então, acompanha também. São ativos mais defensivos. O Bitcoin, criptomoeda, tem se falado muito em relação a isso. Tem que tomar cuidado com criptomoeda, porque, como é uma coisa muito nova, todos os movimentos que acontecem, as pessoas tendem a querer relacionar com algum fator. Então, acontece que há pouco tempo atrás, quando estavam relacionando as altas das criptomoedas com essa questão de inflação. Já que o dinheiro vai inflacionar, então vou me proteger em criptomoeda, pois ali não tem como imprimir, não tem como o governo inflacionar o dinheiro por impressão. Ok, mas não está sendo o que está acontecendo, né? Porque teve uma forte correção no mercado cripto. Então, tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que traz sim uma segurança nessa questão da inflação, porque não pode se imprimir, ao mesmo tempo você está exposto a um ativo de alta volatilidade, alto risco. Então, tomar um pouco cuidado. A ideia agora é diversificar ao máximo o portfólio. Criptomoeda, sim, NFTs, todos esses mercados alternativos estão no radar. Recomendo uma alocação, mas
tudo dentro de uma coisa mais saudável. A maior parte, atualmente, eu estou recomendando, o banco está recomendando, todos os analistas que eu estou vendo estão recomendando, seria mais uma coisa mais em renda fixa, né? Surfando essa alta de juros que vai subindo, vai subindo agora para conter a inflação. Então, é um momento bom de surfar essa alta de juros e ativos de atraso à inflação. Vale lembrar que esses ativos de atraso à inflação, eles pagam a inflação mais uma porcentagem. Então, a inflação ano passado ela foi acima de 10%. Ok, muito bom, mais a porcentagem, deu um valor muito relativamente bom, mas não quer dizer que ela vai ser 10% de novo esse ano. Seria um cenário muito negativo. Não é bom que a inflação seja tão alta, né? O dinheiro todo mundo está desvalorizando. Então, ativo, como já é visível a intenção do Banco Central em conter a inflação, eles vão subir a taxa de juros na ideia de que a inflação abaixe. Então, se você pegar um título pós-fixado, por exemplo, pós-fixado, é bem interessante, pois como o Banco Central está sinalizando que vai continuar subindo os juros para conter essa inflação, então esses títulos pós-fixados, eles vão fazer a sua carteira e ir subindo junto aí, conforme a tendência, a ideia é que esse rendimento, né, de um título de pós-fixado do Banco Central subindo ali a taxa de juros seja superior à inflação. É claro que a inflação não tem como determinar, né, não sai um pouco do controle às vezes, mas a ideia do Banco Central é ir subindo a ponto da inflação de superar, né, essa taxa de juros superar a inflação.